Boa noite. Entrando no ar mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021, nosso programa 808 programas no ar. Este programa que faz uma análise dos principais acontecimentos do dia aqui na TV, que tem rabo preso, tem compromisso com a luta dos trabalhadores e com a verdade, né, com o conteúdo revolucionário da verdade. Bom, nessa nosso programa do dia de hoje, destaca o avanço da ditadura do judiciário golpista, judiciário que foi um dos pilares de todas as etapas do golpe de Estado, né? E que agora, na terceira etapa do golpe, está aí a 1.000 por hora, botando as manguinhas de fora, decretando prisões sem julgamento, proibição de arrecadação para atos e outras medidas arbitrárias que nós vamos destacar aqui, né? Porque nós vamos, como a gente tem feito em todos os acontecimentos, para nós trata-se de olhar quais são os interesses que estão por trás, né? Não fazer a política inconsequente de certos setores da esquerda que analisam os acontecimentos em função daquilo que proclama a imprensa capitalista, né, que comemora e que apresenta o judiciário aí como sendo integrado por verdadeiros heróis. Bom, na nossa pauta de hoje também vamos falar da política reacionária do governo Bolsonaro, que está criando um monitoramento contra as greves, né, com corte de ponto automático. Vamos destacar também aqui um caso importante, um acontecimento importante dessa semana aqui em São Paulo, e que se concretizou hoje com a posse de Rodrigo Maia no secretariado de João Dória. E ele já chegando, mostrando exatamente para que ele veio, né, defendendo a unidade da terceira via em torno de Dória. Tem mais. No nosso programa você vai ver aqui também a medida MP45, que foi para o Senado, e os sindicalistas chamando a pressionar o Senado. Será que dá para derrubar a medida provisória da mini-reforma trabalhista, da escravidão, simplesmente com pressão sobre o Senado Federal? Nós vamos falar do fundo eleitoral, dos dados da Covid, também em destaque mais aí um dia da visita de Lula, da turnê de Lula pelo Nordeste, e é óbvio, o acontecimento, o fato mais comentado aqui toda semana, em toda a imprensa capitalista mundial, vamos falar do Talibã, né, do avanço, dos desdobramentos aí, da crise, né, diante da retomada, da derrota espetacular, né, da maior potência capitalista do mundo no Talibã. Na nossa pauta internacional também é destaque a Bolívia, né? Nós vamos falar aqui lá a ex-presidenta golpista, a Jeanine Áñez, acusada por genocídio pelo procurador-geral. Então, fique aí atento, fique ligado, ajude a gente aí compartilhando o link desse programa, né, onde você assiste aquilo que você não vê nas TVs aí dos grandes monopólios da imprensa capitalista, voltadas para defender os interesses dos exploradores, dos capitalistas, não só no Brasil, mas de todo o mundo. Então, a gente pede a você, que já está conosco nessa transmissão, que compartilhe o link aí, esparrame aí pelas redes sociais, convide todo mundo para assistir o resumo do dia, compartilhe adoidado no Facebook, no Telegram, no Twitter, no WhatsApp, mande aí para todos os grupos, chame os amigos para assistirem. A você também que nos acompanha fora do horário de transmissão ao vivo, o nosso abraço, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação, e a gente chama você a fazer, hein, como já fizeram aqui a Cecília Maria e sou eu, né, nesse começo de programa, a contribuírem com a gente, a ajudarem a fortalecer essa imprensa combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Bom, no programa de hoje, para apresentar o programa, nós temos aqui, como é tradição já agora na sexta-feira, um amigo que veio para comemorar a classificação do Flamengo para as etapas das semifinais da Libertadores da América. Um companheiro que é tricolor, né, e o seu time, infelizmente, foi tricolor carioca, né,
e o seu time foi, infelizmente, eliminado, mas ele relatava agora há pouco que vai torcer para o Flamengo, né? Quem sabe? Eu estou aqui muito ansioso, né? Na produção estão pedindo que ele torça para o Palmeiras. Bom, mas pela primeira vez, pelo menos quem quiser torcer para um time brasileiro vai ter 3 opções, né? Classificaram aí o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro, um de cada dos 3 maiores, mais ricos estados do país, contra, infelizmente, o quarto não foi o Fluminense, seria inédito, mas está aqui no programa, não para comentar os temas esportivos, mas os acontecimentos do dia, o companheiro Expedito Mendonça, direto de Brasília. Boa noite, Expé. Boa noite, companheiro Antônio Carlos. Boa noite, audiência do programa Resumo do Dia dessa sexta-feira. Companheiro Gabriel aí no estúdio, na técnica, não é isso? No áudio, dando aqui aquele suporte especial a gente. Um dia recheado de notícias aqui, tanto no plano nacional como internacional, notícias importantes, como sempre, né? Nós fazemos essa seleção, é uma seleção de ouro que a gente faz aqui de notícias importantes, né? E vamos explorar aqui todos os temas, obviamente, sob um ponto de vista da defesa dos interesses dos trabalhadores, como é o nosso compromisso, e como é o compromisso de todo brasileiro também agora, né, nessa preliminar aí que o companheiro Antônio Carlos já colocou, Copa Libertadores, a Taça Libertadores chegando aí na sua reta final com essa surpreendente largada ou chegada, né, digamos assim, de 3 times brasileiros. Infelizmente não tivemos aí o complemento aí para ficar uma final inédita exclusivamente brasileira. O tricolor carioca perdeu a oportunidade não ontem, perdeu a oportunidade na semana passada, quando deixou de vencer no Maracanã, abrindo espaço para um time que certamente vai ser, não digo humilhado, vai levar uma aula de futebol brasileiro aplicado por um time que, com certeza, nesse momento é um dos melhores do país. É com satisfação, né, que eu reconheço isso aqui. Sou de um time rival, mas não inimigo. Então, viva o futebol brasileiro e vamos em frente aqui com o nosso programa. Ok, vamos então para a nossa pauta. Como é sexta-feira, de costume, a gente começa aqui com as charges do nosso companheiro J. Camelo, para dar aquela amenizada aqui, né? A nossa cervejinha aqui do início do programa de sexta-feira, as charges do J. Camelo. Então, a primeira aí Clube dos Ricos, vocês veem aí, e o segurança falando para o chefe que está lá dentro, né? Chefe, sua base eleitoral está tentando invadir. Está aí o tratamento, porque o Clube dos Ricos é para pouco, né? Seja o Clube dos Ricos da extrema-direita bolsonarista, seja o Clube do Rico da direita tucana, frente amplista, né? Não é para todo mundo, é para poucos. Bom, tem mais. A segunda foto aí, mamata, né? Os militares mamando aí na teta gorda do Estado. Essa teta está meio sequinha, porque os capitalistas têm exagerado, né? Têm sugado muito para os banqueiros, né? E aí o pessoal tá grudado que nem carrapato. Vai dar trabalho para tirar. Dá uma chucada que cai. Tá aí o militar pendurado na teta, né? Essa teta que está aí, como a gente falou, sendo sugada por muitos outros setores aí. Bom, liberdade, pero no mucho. Tá aí. A liberdade de expressão é um direito sagrado e garantido a todos, diz o general. Alguém lá grita lá do fundo, milico de merda, prendam aquele comunista. Tá aí. Mostrando que a liberdade, pero no mucho, como diz o título da charge do nosso companheiro J. Camelo, que essa semana então castigou aí os militares com a sua pena aí. Não teve pena, não teve piedade. Vamos para a pauta, então. Vamos para os temas. Bom, vamos começar com um tema que a gente vem abordando aqui há vários programas, falou disso aqui nessa semana, que é a alta dos preços dos alimentos, né? E um dado divulgado hoje pela imprensa foi o seguinte, que com a elevação dos preços
dos produtos alimentícios, como arroz, feijão e principalmente a carne. O prato feito é aquele tradicional PF, né, da população trabalhadora, subiu 22,57% em um ano. Quer dizer, é o preço proibitivo, né? Comer arroz e feijão virou aí, já está virando um luxo, né? Arroz e feijão, então, com um bifinho, aquele bifinho magrelo do PF, né? Aquele bife sola de sapato, né? Com a batatinha frita, tá impraticável para uma parcela enorme da população, né? Desempregada, né? A maioria dos trabalhadores aí ou no desemprego ou numa situação vivendo de bicos, né? Hoje é uma minoria da classe trabalhadora que tem um emprego formal e que pode aí realizar suas refeições diárias com regularidade, né? O governo caminhou para cortar o próprio subsídio, até como o caso do Vale Refeição, né? Bom, e aí vocês estão vendo o resultado disso daí, esse anúncio aí, ele é bem sintomático, né? Nós mostramos aqui, foi destaque na nossa imprensa, em outros canais também, a questão da farinha de osso, né, sendo distribuída em lugares vendida, e está aí, osso para a sopa, né? São os produtos novos que surgem no mercado, né? Osso para a sopa. Na realidade é osso, né? Para a sopa aí é só um disfarce, que é para dizer o seguinte: a população pobre, que já não consegue mais comer carne, não consegue o preço proibitivo de 40, 50 reais um quilo da carne, né? O que equivale aí a 3, 4, 5% do salário mínimo do trabalhador brasileiro, está recorrendo aí a comprar farelo de osso, osso propriamente dito, né? Pescoço moído de frango e outras coisas. A imprensa capitalista apresenta isso como se fosse uma opção, né? Um cardápio, uma alternativa. Não, é a fome, né? É a situação de miséria imposta aí a milhões de brasileiros, que vai levando a população a essa situação de desespero. Bom, no meio disso tudo, a gente viu aí, essa semana foi a semana dos atos contra a reforma administrativa, contra o governo Bolsonaro, contra as privatizações. Bom, e o Bolsonaro, né, se preparando para enfrentar essa situação, preparou uma nova arma, né, para atacar o direito de greve, o direito de luta dos trabalhadores. Quem vai contar para vocês do que se trata é justamente o companheiro Expedito Mendonça, que, além de dirigente do PCO, é também diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, lá de Brasília. Fala aí, Expê. Então, companheiros, conforme já foi aqui dito na colocação aqui do companheiro Toninho, né, isso aqui é uma reação do governo genocida, do governo militar, não é isso? De Bolsonaro, na medida em que o presidente é militar, o vice é militar. Você tem mais de 6 mil cargos ocupados na administração pública federal por militares, é um governo de fachada civil e de conteúdo militar. Ou seja, é um governo da espionagem, é um governo da pressão, é um governo da chantagem. Mas isso aqui, vamos ter claro, companheiros, é uma reação do governo, do executivo, não é isso? A paralisação que houve no dia 18. A greve nacional aí, as 24 horas de greve nacional de paralisação dos servidores públicos, muito embora não tenha havido aí uma preparação adequada por parte das entidades, por parte da CUT, houve uma adesão muito expressiva da categoria à paralisação do dia 18. E o governo, evidentemente, está aí jogando com as armas mais draconianas, não é isso, para deter um ascenso da categoria no próximo período, que, vamos ter claro, está colocado, porque todos os instrumentos que o governo vem utilizando aí é para atacar duramente a categoria, e esse nada mais é do que uma reação diante desse ascenso, dessa disposição de luta que a categoria demonstrou no dia 18. O governo está aí baixando instrumentos de repressão e de intimidação,
essa indicação de corte de ponto automático, né, do servidor que aderir a qualquer movimento paredista, qualquer movimento grevista. Nunca houve isso aí, com essa, digamos, com esse grau de virulência. Você teve outros governos que também reprimiram greves e movimentos da categoria, mas com esse grau aqui de virulência e de ataque, é uma coisa inédita. Então, isso aqui, vamos ter claro, é uma medida exatamente para intimidar a categoria, mas eu tenho a convicção que a categoria irá reagir, e isso depende muito do trabalho que as entidades precisam realizar, precisam fazer, precisam superar as debilidades e a desorganização também, e a política, né, de tirar o eixo da luta de dentro do Congresso e ir para as ruas. A resposta está nas ruas, a resposta está nas mobilizações. Portanto, o governo Bolsonaro, mais uma vez, investe para cima dos servidores, agora não como uma demonstração, né, de que ele está forte, de que ele está na ofensiva, mas como uma reação à mobilização que a categoria realizou no dia 18 e que terá continuidade aí no próximo período. Devolvo para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Agradecendo aqui mais um superchat, aqui mais uma figurinha simpática aqui da companheira Carla Silva, que mandou aí o seu brinde, e aí eu saúdo aí a participação dela e dos demais membros aqui do nosso canal. Muito obrigado pela colaboração, contribuindo e participando conosco também. Desta vez eu consigo. Muito obrigado aí pelo superchat, um forte abraço. Saudando aqui, em nome de todos aqueles que nos acompanham, tem bastante gente, a nossa audiência está crescendo aqui nessa sexta-feira. Agradecer aí a participação, a presença do professor José Zelma. Sou outro. Tem o Sou Eu e agora tem o Sou Outro, né? Do companheiro Bruno Espírito Santo, né? Todos eles aí membros do nosso canal, como a Ana Matos. Para eles e para todos que nos acompanham nessa transmissão, um forte abraço. Se você ainda não é membro do nosso canal, como o pessoal que está de verde aí na nossa tela, você pode tornar-se membro a partir de uma contribuição bem pequenininha, menos de R$10 por mês, né? Você pode escolher o valor, você pode contribuir com mais, né? Você pode escolher o tipo de associação que você vai fazer, mas isso é muito importante para sustentar. Torne-se membro do nosso canal, ajude a sustentar de maneira regular, né, esse canal combativo, independente, revolucionário, essa TV que é uma arma a serviço da luta dos trabalhadores de todos os povos oprimidos do mundo inteiro. Então, muito obrigado aí a vocês aí que já estão conosco. Se você não é membro, torne-se membro, e sendo membro ou não, você pode fazer aí, como já fizeram a Cecília Maria, o Sou Eu, Desta Vez Eu Consigo, e a companheira Carla Silva, que mandaram aí sua contribuição instantânea, né? Você pode mandar a sua figurinha, o seu sticker, ou também o seu superchat e contribuir aqui imediatamente com a gente. Bom, vamos em frente na pauta. Se Bolsonaro ataca, por um lado, né, contra os servidores, contra o povo em geral, né, nós vamos falar de mais ataques do governo Bolsonaro, mas ele vai com isso procurando criar as suas armas para mostrar para todo um setor da burguesia que ele merece, né, a confiança e o apoio, como ele teve em 2018, né, nas eleições que foram fraudadas, né, para garantir aí a derrota do Lula, que foi condenado e preso ilegalmente, né? Bolsonaro espera, com esses ataques, continuar merecendo a confiança e o apoio da burguesia. Mas, né, todo um setor muito importante, e muito importante mesmo, decisivo da burguesia golpista, parece cada vez mais disposto a se livrar do Bolsonaro, né? E, para isso, vão construindo aí a chamada alternativa à terceira via, porque a política principal não é se livrar do Bolsonaro, mas é principalmente se livrar e derrotar a candidatura do Lula. Se, em último caso, essa direita já mostrou que está disposta, né, a fazer como em 2018 e apoiar o próprio Bolsonaro. Mas essa direita vai procurando, faz parte dos planos na terceira etapa do golpe, né, impor uma candidatura menos popular que o Bolsonaro, mais rejeitada pela população do que o próprio Bolsonaro,
a pretexto de derrotar o Bolsonaro. Bom, e nesse sentido, aqui em São Paulo, nessa semana, aconteceu um fato muito importante. Além da sabotagem dos atos em todo o país pelos setores da esquerda que apoiam a Frente Ampla, que visivelmente sabotaram aí a mobilização do dia 18, como nós apresentamos aqui nos balanços dessa atividade, né, sabotaram a mobilização dos servidores, dos trabalhadores contra os decretos do governo. Por quê? Porque esses decretos do governo Bolsonaro não são do Bolsonaro, são de toda a direita. É o caso, por exemplo, do governador de São Paulo, né, do PS e do seu partido, o PSDB, que é o relator, inclusive, da reforma administrativa contra os servidores públicos, contra a população em geral, mas que está preparando aí a sua candidatura. E nessa semana nomeou nada mais, nada menos do que o ex-presidente da Câmara dos Deputados para integrar o seu governo e assumir aí o cargo de secretário especial de assuntos estratégicos, secretário de projetos e ações estratégicas de São Paulo, é o nome do cargo criado especialmente para o Rodrigo Maia. Bom, na realidade, né, embora venha anunciando aí que um dos eixos dessa secretaria seria tocar aí os projetos de privatização do Dória, né, na realidade, nós apresentamos aqui, e hoje na posse, né, quando tomou posse na secretaria, Maia deixou claro para que ele veio para o governo de João Dória, né? E ele pediu a unidade da terceira via, né, ou seja, daqueles setores golpistas que não estão, nesse momento, alinhados com a candidatura do Bolsonaro, em torno da candidatura de João Dória. Ou seja, ele foi colocado aí para ser pago com os recursos do povo paulista, né, para fazer a campanha do Dória, para ser um dos coordenadores. Quer dizer, a ação estratégica aí de São Paulo, no caso, né, que é o nome da secretaria, é tentar eleger João Dória, né, um governador amplamente repudiado pela população, mais impopular do que o Bolsonaro, né? Chama atenção aqui nas panfletagens das quais nós participamos, que os nossos militantes dos comitês de lutas, do PCO, relatam, que é o seguinte, volta e meia, quando você grita nas ruas, nos terminais de trem, do metrô, nas fábricas, contra o Bolsonaro, uma vez e outra aparece ainda algum defensor do Bolsonaro. Agora, defender o Dória, isso aí é coisa... Nem sei nem se na frente da casa do Dória vai aparecer quem o defenda. Né? Pode ser que lá, né, naquela região nobre onde ele mora, isso aí aconteça. Mas o fato é que é notório, é público e notório, né, que o Dória é amplamente repudiado pela política antitrabalhador, antipovo, cínico, genocida, tão genocida contra o Bolsonaro, né, porque por detrás da farsa da defesa da vacina, ele comanda o Estado, São Paulo, que tem maior número de mortos, apesar de ser o Estado mais rico do país, né, tem o maior número de mortos e ausência total de medidas de combate à pandemia, privatização de tudo. Né? São Paulo tem hoje mais de 144 mil mortos, né? Se aproxima aí da casa dos 150 mil, número, como em todo o país, é um número falsificado. Bom, mas está aí o Maia assumindo. Né? É bom lembrar que o Maia é um político, foi presidente da Câmara, eleito 3 vezes, né? Foi um homem-chave na sustentação do governo Temer, na sustentação do governo Bolsonaro. Né? Ele ficou sentado com aquela sua pança avantajada em cima de dezenas de pedidos de impeachment, né, que não tocou para frente, né? Mas, mesmo assim, conseguiu articular aí, em vários momentos, inclusive, blocos com a esquerda. Recebeu o apoio para se eleger presidente da Câmara de partidos da esquerda, como o PCdoB, setores da esquerda burguesa, como PSB, PDT, e recentemente articulou uma frente que envolveu até o PT, né, numa candidatura de direita do presidente do MDB, o Baleia, que só não teve voto dos partidos da direita, que se bandearam tudo para o lado do candidato do Bolsonaro. Mas a esquerda votou aí sob o comando do general Maia. Né? General, título que foi dado a ele pelo Bolsonaro, que disse que ele foi o general da reforma da Previdência. Tamanha a importância que esse
inimigo do povo, né, esse crápula de direita, que agora está aí sobre as ordens, vai ser uma peça no tabuleiro do João Dória, na tentativa da direita de impor aí o seu candidato, né, o candidato da terceira via. Bom, vamos em frente, seguindo na nossa pauta, vamos... Bolsonaro criou uma universidade, né? Quer dizer, não dá para dizer que o Bolsonaro não fez nada pela educação. Não, ele criou uma universidade, pelo menos, né? E a universidade... Bom, para falar da situação dessa universidade, contar qual é a universidade e o que está acontecendo com a única universidade criada pelo governo Bolsonaro, eu vou passar a palavra para o companheiro Expedito. Vai lá. Bom, esse fato aqui poderia fazer parte do anedotário aí digamos, de um balanço assim do governo Bolsonaro, quando o governo chegar ao fim, que a gente espera que seja muito rápido, não em 2022, mas derrubado pelas ruas, no dia que se fizer um anedotário a respeito do que fez o Bolsonaro no governo dele, essa realização aqui, se é que se pode chamar isso aqui de realização, poderia entrar nesse anedotário de mentiras, não é isso? De coisas verdadeiramente estapafúrdias que aconteceram no governo Bolsonaro. A Universidade Federal do Norte do Tocantins, vamos deixar claro inicialmente, foi um projeto idealizado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, deposta do cargo por um golpe de Estado. Golpe de Estado esse que proporcionou a ascensão do Bolsonaro. O governo dele vem sendo marcado pela destruição do ensino público, pela destruição das universidades, pela evasão escolar, ele, digamos assim, vamos colocar entre mil aspas, criou a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Foi lá inaugurar, digamos assim, e tal. Criada em julho de 2009. Entretanto, o prédio está lá, a estrutura está lá, mas não tem funcionamento. A Universidade Federal do Norte do Tocantins é uma ficção. Tem uma unidade estrutural instalada lá, mas não tem professores, não tem servidores técnico-administrativos, ou seja, simplesmente não foram abertos concurso público, porque a marca do governo Bolsonaro é liquidar com o serviço público, é liquidar com o quadro funcional das instituições, e as universidades vêm sofrendo esses cortes de investimentos, de sucateamento que a gente vem conhecendo. Então, isso aqui é mais uma farsa que espelha, que demonstra, que deixa claro o completo e total descompromisso do governo golpista que foi iniciado com o senhor Michel Temer, com a emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos investimentos na saúde, na educação. O Bolsonaro simplesmente fez um agazinho lá, foi lá, inaugurou a estrutura, o prédio, mas o prédio está completamente esvaziado, sem professores e sem funcionários técnico-administrativos para fazer funcionar a universidade. Portanto, mais uma farsa do governo Bolsonaro, do governo de extrema-direita, que não tem compromisso nenhum com a coisa pública e menos ainda com a educação. A política do governo Bolsonaro é de destruir o ensino público e não de construir nada. Volto para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Agradecendo aí a participação do pessoal e chamando vocês aí, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça, né? Para se inscrever você não paga nada, é só tocar aqui o sininho para aumentar a nossa audiência aí, que vem sendo contida aí pelos mecanismos arbitrários de controle estabelecido aí pelos grandes monopólios, como é o caso do próprio YouTube. Mas, além de se inscrever, você pode também tornar-se membro do nosso canal e dar aquela contribuição, como já faz todo mundo que está com o nominho de verde aqui, né, no nosso chat, né, e muita gente que contribui regularmente aqui para sustentar essa atividade, essa empreitada da maior importância, que é a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, vamos entrar nos temas políticos centrais, os acontecimentos de destaque do dia de hoje,
né, encerrando a semana, em geral, na sexta-feira, ela vai caminhar aí para um certo esfriamento, né? E às vezes faltam notícias no cenário político. Mas no meio de uma crise que não para de se agravar, né, mostrando aí a enorme divisão da burguesia e das suas alas principais, o enfrentamento ele chegou também na sexta-feira, ele chegou com força, né? E olha só como colocaram aqui na minha pauta. Sérgio Reis é proibido de tocar berrante na Praça dos Três Poderes, né? Na realidade, foi mais do que isso, né? O Sérgio Reis foi hoje ex-deputado federal, bolsonarista de carteirinha. Ele foi alvo aí de uma operação, mais uma vez, ordenada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, o carequinha que você está vendo aí na sua tela, né? E a operação, a pretexto de atingir o que eles chamaram, que a imprensa chamou de autores de ameaças à democracia, né? Foram proibidos de se aproximar da Praça dos Três Poderes. Quer dizer, o Sérgio Reis não vai poder nem tocar berrante e nem fazer nada, né? Imagina, um ex-deputado federal, né, uma pessoa que, se eu não me engano, depois aí alguém pode fornecer a informação, eu não sei se são 86 anos, já é uma pessoa bastante senil, né? Já, e não só pela idade, mas principalmente pelas ideias que defende, né? Ele se lançou aí como um falastrão a fazer campanha de que... Primeiro ele chamou aí uma mobilização dos caminhoneiros, que os próprios caminhoneiros disseram que não estavam... Né, várias lideranças dos caminhoneiros, lideranças efetivas, se pronunciaram dizendo que não compactuavam com o chamado do Sérgio Reis, um chamado a uma mobilização no dia 7 de setembro. Depois vazou aí um áudio, né, ao longo da semana, em que ele aparece dizendo que vai mobilizar caminhoneiros financiados no áudio, 81 anos, é isso? No meu ponto me mandaram aqui, acho que é 81, quer dizer, passou dos 80. Ele está jovem, né? O problema não é a idade, mas é a senilidade das ideias, né? Ideias reacionárias, e ele, como político, é um bom cantor, né? Então, foi uma pena que enquanto ele cantava lá O Menino da Porteira, muita gente admirava, né? E tinha outras canções aí muito interessantes. Panela velha é que faz comida boa. O Expedito lembrou aí da panela velha, não interessa se ela é coroa. Exato. Né? Panela velha que faz comida boa. E tinha outras mais, né? Bom, mas o Sérgio Reis apareceu aí, se elegeu deputado, depois, agora está sem mandato, né? E apareceu aí no áudio, então, vazado, dizendo que iria, com os caminhoneiros, entregar aí um pedido de impeachment, aí financiado pelos produtores de soja, né? No áudio ele fala, gente graúda, né? Gente que tem muito dinheiro, que comanda aí a produção de soja no Brasil, entregar um pedido de impeachment, né, dos ministros do STF. Né? E dizia também que, se o pedido não fosse atendido aí pelo Senado, que eles iam aí fazer o escarcéu lá em Brasília. Bom, como a situação já mostrou em outros casos, foi assim também no caso do deputado federal lá do Rio de Janeiro, o Daniel, né? Também agora, hoje a memória está falhando, é sexta-feira, acho que eu estou meio cansado. Daniel Silveira. Daniel Silveira, tá? 50% eu acertei. Então, ele também fez aí aqueles discursos típicos dos bolsonaristas, que nós estamos vendo que cada vez mais são coisas de falastrões, né? É o Bolsonaro que faz um desfile militar onde, cheio de tanques, Maria Fumaça, né? É o Daniel Silveira, que também diz que vai fazer acontecer. Agora você tem aí o Sérgio Reis, né, que ameaçou invadir Brasília com os sojeiros, os produtores de soja e os caminhoneiros. Bom, e aí, mostrando o caráter, e aqui nós queríamos deixar bem claro, não é porque eles são direitistas, escrotos, reacionários, né, defensores de um governo genocida como o do Bolsonaro,
que nós achamos que contra ele ou contra quem quer que seja, né, possam ser usadas medidas que não estão previstas na lei. Né? E sem nenhum processo, sem nenhuma condenação, né, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, ordenou a prisão, né, e proibiu aí que esses senhores aí se aproximassem, né, de uma região pública. Né? Isso porque teriam feito o discurso que eles iam levar a gente para protestar, para entregar, inclusive, uma petição ao Senado Federal. Quer dizer, você está proibindo, aí você está estabelecendo que a pessoa não pode nem mesmo se mobilizar para defender as ideias mais absurdas que sejam, ou as melhores do mundo, e submetê-las, né, ao Congresso Nacional, se o Supremo Tribunal Federal entender que isso não está de acordo com a sua vontade, com aquilo que o STF considera o que seria a democracia. Né? E democracia no Brasil virou sinônimo, por exemplo, de não criticar o Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo Tribunal Federal que participou ativamente do golpe de Estado, né? Que avalizou a derrubada da presidenta Dilma sem nenhum crime, Supremo Tribunal Federal que prendeu, né? Que validou a prisão sem condenação definitiva e de maneira totalmente ilegal, como ficou claro agora, do ex-presidente Lula por 580 dias, que ficou de 4, que se ajoelhou, né, diante das ordens, das ameaças dos militares que disseram que se o Supremo votasse o habeas corpus em favor do Lula em 2018, né, haveria um golpe de Estado. Não mandaram prender nenhum general por ameaçar a democracia naquele momento, ou alguém aqui viu algum general ser preso? Alguém viu o general Heleno ser proibido de se aproximar do Congresso Nacional ou do Supremo? Não, nada disso aconteceu. Né? Mas quando se trata de atacar aí alguém que não tem forças armadas, que não tem 4 estrelas, né? Cuja ameaça é uma falácia, né? Porque para que ela se transformasse numa ameaça real, né, teria que ver aí as tropas. Né? O Heleno, por exemplo, tinha tropas mesmo, comandava, era chefe do Exército Brasileiro. Agora, quais são as tropas do Sérgio Reis? Será que ele ia tocar o berrante, né, e ia levar lá milhares de bois e vacas para frente do Congresso do Senado Federal? Né? Então, o STF é muito valente para calar o homem do berrante, né, impedir que ele chegue aí. Agora, o homem que não tem berrante, né, mas que berra e que tem lá por detrás de si as Forças Armadas, o STF afina como uma franga. Né? Afina e apoia o golpe. Né? Deixaram o presidente Lula preso por 580 dias, elegeram o Bolsonaro, foram eles que elegeram o Bolsonaro. Os maiores eleitores, né, do Bolsonaro foi o ministro Barroso, que encaminhou a cassação do registro da candidatura do Lula, e toda a corja do STF, né, que votou a favor dessa medida ultra-reacionária de violação à Constituição. Bom, nós estamos vendo aí um império do arbítrio, né? Porque não parou por aí. Né? O ministro do STF também mandou bloquear o PIX, né? Uma campanha de arrecadação que havia por parte de setores da direita para o ato de 7 de setembro. Né? Eu queria chamar a atenção para essa medida porque, infelizmente, no meio da confusão, a gente viu aí muita gente da esquerda comemorando. Mas o STF tem o poder de determinar quem pode arrecadar, para que tipo de ato pode ser arrecadado ou não, é evidente que nós estamos diante de uma coisa totalmente ditatorial. Por exemplo, né, o STF, com esse tipo de conduta, poderia, se a gente considerasse que isso é legal, proibir os comitês de luta, os comitês Lula Livre, por exemplo, que arrecadavam dinheiro para fazer caravanas contra a prisão do ex-presidente, que era considerada legal, né, pelo STF, e, portanto, lutar contra uma decisão legal do STF não seria um atentado à democracia? Será que o STF não podia também mandar prender? E se o STF decide proibir que os comitês de luta que fazem campanha pelo Fora Bolsonaro
não possam arrecadar utilizando a internet, campanhas de arrecadação, Pix, vaquinha, etc. e tal. Obviamente que nós estamos diante de uma ditadura, né? E a ditadura está tomando ações políticas, né? Ações não são contra todo mundo, né? A gente não viu nenhum general ser atingido, a gente não vê ninguém da outra ala da direita, da turma do Dória, ser atingido por essas medidas, mas eles estão procurando, nesse primeiro momento, aí, é claro que o STF está fazendo campanha política contra aliados do Bolsonaro, né? Foi o caso da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, quando o PTB negociava, né, e negocia o apoio, inclusive uma possível filiação do Bolsonaro ao partido, e é o caso agora do Sérgio Reis, né, que começou a advogar aí publicamente uma causa defendida pelo Bolsonaro. Nós vamos falar, inclusive, sobre isso daqui a pouquinho, né? Porque o Bolsonaro tomou medidas nesse sentido. O Bolsonaro hoje, veja só, o Bolsonaro hoje, nós vamos falar daqui a pouco, resolveu pedir o impeachment também dos ministros. Vão mandar prender o Bolsonaro por isso? Né? Será que o STF vai ligar para as Forças Armadas, para a Polícia Federal, e falar: prendam o Bolsonaro, prendam os generais e os militares que mandaram fazer o desfile militar? E os militares que comemoraram o golpe de 64, que derrubou um presidente legitimamente constituído, que era o presidente João Goulart, à época, né? E os militares que comemoram essa data, eles estão fortalecendo a democracia? Eles foram autorizados para o STF, né? O STF é essa corja que manda prender o Lula, que ajuda a eleger o Bolsonaro, que treme diante dos militares, autoriza os militares a golpearem, a comemorarem o golpe de 64, mas quer fingir que está defendendo a democracia, mandando prender um octogenário, né, fanfarrão, falastrão, né, que ia tocar o berrante lá na frente do Congresso Nacional. Bom, vamos seguir a nossa pauta, a gente volta já já a esse tema do Bolsonaro, das medidas do pedido de impeachment dos ministros do STF, mas antes, um tema da maior importância, né? Porque outro mote da luta desse último dia 18, outro tema muito importante para o conjunto dos trabalhadores, né? E é uma pena que muita gente da esquerda não viu assim e sabotou o ato do dia 18. Né? É evidente que as centrais sindicais pelegas também não viram assim, por isso, cumprindo as ordens dos seus donos, dos seus patrões, também sabotaram os atos do dia 18, mas um problema central nesse momento é o ataque que o governo faz aos trabalhadores com a MP 1045. Ela foi aprovada na Câmara e agora vai para o Senado. E aí, Expedito, tem sindicalista defendendo que o caminho é a pressão sobre o Senado. Será que dá para reverter essa derrota, pressionando, aí, conversando com o Pacheco e com a turma do Senado? É complicado você entrar num tema desse aqui e ainda pensar que existe sindicalista no país depois de tudo que já aconteceu e que vem acontecendo, e o histórico que nós temos no país em relação a qualquer iniciativa por parte de senadores e deputados nas duas casas congressuais em relação a temas que dizem respeito ao direito e conquista dos trabalhadores. Aqui a manchete fala em CUT, centrais pressionam. Quais centrais? Exceto a CUT, essas outras centrais são entidades cartoriais, são entidades que foram criadas aí para colocar a mão aí no imposto sindical. Agora, a gente fica aqui se questionando o porquê que a CUT insiste em fazer frente com essas entidades que não têm representatividade nenhuma junto aos trabalhadores e para tentar uma iniciativa que já se mostrou em todos os outros momentos, em todas as outras ocasiões, como fracassadas. O presidente do Senado, que por sua vez é também o presidente do Congresso,
o senhor Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, ele é um bolsonarista. Ele é o elemento que está colocado lá para viabilizar os interesses do executivo, os interesses do bolsonarismo. Ou seja, depois do ato do dia 18 agora, onde houve uma participação, uma presença expressiva, não obstante o boicote, no sentido da organização e da convocatória desses setores que já foram feito referência aqui, qual o sentido de você estar indo fazer lobby dentro de uma casa que já demonstrou por dezenas de vezes que não tem nenhum compromisso e que são absolutamente impermeáveis a qualquer tipo de pressão para fazer valer o interesse dos trabalhadores ali? É uma perda de tempo total. Essa energia tem que ser deslocada e tem que ser utilizada para organizar a reação popular a mais esse ataque do bolsonarismo, do executivo, do senhor Paulo Guedes, evidentemente, está certo que a reforma trabalhista é de autoria aí da pressão dos patrões sobre, né, o governo, ou seja, no sentido de derrotar esta medida provisória. Eles vão tentar barrar a tramitação da medida provisória, não é isso? Essa que precariza relações de trabalho, retira direitos como carteira assinada e salário e traz enormes prejuízos aos trabalhadores. Sim, é preciso fazer qualquer coisa, agora menos acreditar que o Congresso bolsonarista, o presidente do Senado bolsonarista, vai adotar qualquer medida, qualquer iniciativa no sentido de brecar, digamos assim, a tramitação dessa medida provisória. Não vai acontecer, a experiência demonstra exatamente o contrário, e a CUT tem que se afastar dessas centrais fantasmas, pelegas, cartoriais, que não têm representatividade nenhuma e que só estão aí para jogar fumaça nos olhos dos trabalhadores. A CUT, o compromisso da CUT é o de organizar a reação dos trabalhadores dentro das fábricas, nos locais de trabalho, nos locais de moradia, junto ao movimento popular, junto ao movimento estudantil, ou seja, fazer com que o movimento de massas volte a ocupar as ruas do país como fizemos nos primeiros atos. E aí sim, colocar isso aqui na pauta como uma das reivindicações que deve ser produto da luta social de massas no país, e não de nenhum acordo ou de nenhuma tratativa com os que estão exatamente no campo contrário aos interesses dos trabalhadores. Rodrigo Pacheco não é aliado dos trabalhadores. Rodrigo Pacheco não é aliado da CUT. Não é aliado do movimento sindical, do movimento popular. Rodrigo Pacheco é um bolsonarista e nenhuma iniciativa sairá do Senado ou de qualquer outra casa, ou da outra casa parlamentar, não, porque já foi votado na Câmara. A ideia seria barrar agora no Congresso. Não vai acontecer através de lobby. Tem que ser através da luta popular de massas, que é o único instrumento capaz de barrar essa nova ofensiva. Vamos lá. Ok, Spê. Antes de seguir com a nossa pauta aqui, agradecer ao pessoal que está contribuindo conosco aqui, a companheira Elza, que mandou aí o seu superchat, muito obrigado, um forte abraço, e também o companheiro Marlon Silva, né? Agradecendo a vocês e os demais que já contribuíram pela compreensão da importância de sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário, que é a Causa Operária TV. Então, você que está aí nos acompanhando, contribua também, ajude a fortalecer a imprensa socialista, a imprensa revolucionária, né, comprometida com a luta dos trabalhadores. Bom, seguindo na nossa pauta, para agora destacar que, pressionado, o Bolsonaro anunciou que vai vetar o fundo eleitoral, que prevê um aumento dos gastos eleitorais para 5,7 bilhões. Isso no ano que vem, no ano das eleições. Bom, no entanto, o que aconteceu na realidade é o seguinte: foi feita aí uma intensa campanha depois dos acordos para a elevação ter sido feito com o apoio do grupo bolsonarista. É bom que se diga, não foi só o Bolsonaro, né? Não foi só a ala bolsonarista. A elevação do fundo partidário
do fundo eleitoral, né, foi feita com o apoio de todo o Congresso Nacional, que depois ficou na miúda tentando colocar a culpa, a responsabilidade simplesmente no grupo do Bolsonaro, que sim, votou a favor, inclusive os familiares do Bolsonaro. Bom, como a emenda, né, estava inserida na lei orçamentária, né, o Bolsonaro não podia fazer alterações no valor. Ou ele aprovava integralmente ou vetava integralmente, né, esse e os demais itens. No caso, então, do fundo eleitoral, ele vetou, anunciou que vai vetar, né, e já estão sendo estabelecidas aí negociações por meio de projeto que vai enviar ao Congresso Nacional para estabelecer um valor que deve ficar aí, se anuncia, entre 3 bilhões e 3 bilhões e meio. O problema, a conversa sobre se o valor é muito ou pouco, essa é uma conversa fiada da direita, né? Da direita principalmente, que gasta muito mais do que isso. É tanto dinheiro que eles gastam no processo eleitoral que a gente nem tem conta. Porque uma coisa é as contas que eles apresentam à Justiça Eleitoral, que já são muito elevadas, né? Por essas contas aí, por exemplo, a eleição de fato de um deputado aí custaria alguma coisa, né, na maioria dos estados, algo em torno de 5 milhões. Né? Isso de um único deputado aí. Mas isso aí todo mundo sabe que são números oficiais. A realidade, em geral, né, a média, o custo eleitoral para eleger um deputado, principalmente nos partidos da burguesia, é muito, muito superior a isso daí. Né? Porque, às vezes, quando a gente se fala em milhão ou bilhão, o pessoal não tem dimensão daquilo que a gente está falando. Então, por exemplo, a gente viu aí toda uma campanha reacionária de setores da direita, dizendo o PCO recebe milhão. Não, o PCO recebeu, né, coisa perto de 1 milhão na última eleição. O PCO não tem fundo partidário, né, dispõe, como outros partidos que não têm representação na Câmara dos Deputados, de uma verba muito pequena, e a maior parte desse fundo eleitoral ele se concentra nas grandes máquinas partidárias, principalmente os partidos da burguesia, que, mesmo sem ter apoio popular, recebem muito dinheiro em função do cálculo que é feito em torno da votação para a Câmara dos Deputados nas eleições anteriores. Né? E são esses partidos que estão preconizando um aumento da receita, porque formalmente se aprovou que as campanhas eleitorais seriam financiadas, em primeiro lugar, com fundos públicos e também com recursos dos próprios candidatos. Uma política que, obviamente, favorece aqueles candidatos, né, que têm muitos recursos ou que têm amigos também com muitos recursos. Porque, por exemplo, as empresas foram proibidas de contribuir. Veja, por exemplo, um Banco Itaú não pode fazer legalmente como fazia no passado e doar aí 10 milhões, 20 milhões para a campanha de um candidato para governador, para o Senado, não sei quantos milhões para a campanha de um candidato à presidência da República. No entanto, nada impede, por exemplo, que o Banco Itaú, né, que alguns gerentes, milhares de gerentes aí do Banco Itaú, por exemplo, doem generosamente das suas contas, né, milhares e milhares de reais, e que isso aí sabe-se lá como é que é compensado. Ou que haja contribuição por fora, que quem controla? Né? Alguém vai acreditar nessa corja do Tribunal Superior Eleitoral que faz conta, né? Faz conta, persegue os pequenos partidos. Mas a gente nunca viu, né, nenhum grande salafrário da direita, né, nenhum grande partido que gasta aí milhões na campanha eleitoral ser efetivamente punido por esse tipo de coisa. Então, obviamente que é um discurso falso. Né? Se o pessoal acha que é muito 3 bilhões para uma campanha eleitoral de todos os partidos, bom, imagine os banqueiros que ganham 3 bilhões por dia no país, né, de taxa de juros só dos recursos públicos, só do que eles já abocanham do orçamento público. Né? 3 bilhões por dia. E não é só quando tem eleição, é durante todos os dias, todos os anos, né? Provavelmente, se a gente fizer uma média, nos últimos 20 anos. Né? E esse ano vão ganhar mais ainda com a elevação da taxa de juros. Então, a campanha, quando a gente vê aí uma campanha sórdida na TV contra o recebimento de verbas partidárias, primeiro é preciso lembrar que essa distribuição é totalmente desigual e antidemocrática. E segundo, é bom lembrar também que tem gente que ganha muito mais do que isso, né? Como é o caso dos bancos, que ganham 3 bilhões
por dia, né? Não é 3 bilhões para nenhuma campanha, não é por ano, não é nada, é 3 bilhões por dia, e a gente vê aí o lucro extraordinário dos bancos que não prestam nenhum serviço à população. Então não vamos se confundir, né? É preciso ter bastante franqueza para encarar, né? E, como diz aqui o Bruno Espírito Santo, né? Estranho que toda a direita que vive falando mal do fundo votou a favor. Exatamente. Eles tentaram, num certo sentido, preparar uma armadilha para o Bolsonaro, responsabilizar ele pela aprovação do aumento do fundo, né? E pressionado, o Bolsonaro acabou anunciando que vai reduzir, mas também é uma política de negociação. Todo mundo sabe que é assim, eles aprovam aí quase 6 bilhões, para depois, no final, fechar um acordo em torno de 3 bilhões e meio, e favorecer aos grandes partidos, aos partidos, né, que controlam a situação política no país. Bom, ainda sobre o Bolsonaro, só destacar que ele anunciou hoje, em conversa com apoiadores, ele anunciou que vai discursar em atos de protestos no dia 7 de setembro. Né? Eu chamo a atenção, esse dado é importante para destacar, para reforçar a importância do que disse agora há pouco o companheiro Expedito. É preciso reforçar a mobilização dos trabalhadores. Né? É preciso superar a sabotagem de setores da esquerda que não querem mobilizar porque querem um acordo com os setores que não querem a mobilização, né? E é preciso, né, discutir a superação dessa política de frente ampla com os golpistas, de colaboração com a direita e mobilizar, né? Porque senão nós vamos ficar exprimidos entre o Bolsonaro, que quer mobilizar aí a sua tropa e reforçar toda a política reacionária que ele representa, e a chamada terceira via, não menos reacionária que o Bolsonaro, que quer aprovar, que aprova efetivamente toda a política do Bolsonaro, as privatizações, os ataques aos serviços públicos, a política a mini reforma trabalhista da 1045, e que não quer mobilização nenhuma, né, porque pretende aí impor uma derrota ao Bolsonaro, se possível, mas principalmente à esquerda, né, quebrando com as mobilizações. Bom, e motivos para mobilizar não falta, né? Eu vou passar para o companheiro Expedito falar dos dados da Covid no dia de hoje, porque aqui a gente não deixa de falar desse tema, porque eles querem esquecer que a situação continua insustentável, mas os dados estão aí para mostrar que ela está longe de estar sob o controle. Com você, Expé. Pois é, companheiros. Os números da Covid dessa sexta-feira, eles trazem aqui 570, né, o total de 573.511 óbitos confirmados no país. Não nos esqueçamos que esses aqui são números que não traduzem a realidade, porque nós sabemos da enorme subnotificação que existe no país, não é isso? E esses números são efetivamente maquiados. Se formos tratar assim como uma projeção de realidade, nós estamos aí muito próximos já da casa dos 700 mil óbitos no país. Mas, oficialmente, está aqui 870 óbitos confirmados nessa sexta-feira, que sempre tem uma carga menor aí de dados, não é isso? E quando se aproxima o final de semana é sempre assim. Mas a verdade é que os números continuam em alta, são muito assustadores. O Brasil está aí somente abaixo dos Estados Unidos, mas os especialistas já apontam logo que o Brasil, mesmo com dados subnotificados, vai ultrapassar, né, o número de óbitos nos Estados Unidos e deverá assumir essa dianteira trágica, macabra aqui, sendo o país com o maior número de óbitos em todo o mundo. Do ponto de vista dos casos confirmados, ou seja, daqueles que estão oficialmente notificados como confirmados, o país já passou dos 20 milhões, não é isso? E atingiu a casa dos 20.528.099 casos, sendo que hoje foram registrados 33.887. O número de 870 aqui pode parecer aqui um número baixo em relação àqueles números estratosféricos com os quais
nos deparamos aí no início de janeiro, no início de que a coisa verdadeiramente estava sob qualquer falta de controle, né? Ou seja, não existia nenhum controle sobre nada. Nesse momento aqui, as coisas continuam fora de controle também, porque 870 óbitos é muita morte diária de cidadãos brasileiros. Entretanto, o seguinte, as estatísticas não estão falando nada aí, pelo menos aqui no demonstrativo, elas não estão dizendo nada ainda sobre o problema da variante Delta, que tem feito com que as UTIs dos hospitais estejam novamente comprometidas com o número de doentes internados com uma taxa de mais de 90%, especialmente no estado do Rio de Janeiro, que se tornou o epicentro da variante Delta no país, que é uma variante com um grau de infecção superior às variantes anteriores que deram origem ao coronavírus e que tem atingido muitas pessoas idosas, inclusive já vacinados com a segunda dose. Então, ou seja, o Brasil está voltando. No momento em que, por exemplo, no estado de São Paulo, o governador liberou geral aí no sentido, vai ter até a corrida de Fórmula 1 em Interlagos vai ser com público, em novembro vai voltar o público de futebol, não tem mais restrição nem de horário, nem de público para as atividades aí comerciais em São Paulo, bares, restaurantes e etc., no momento desse em que nós temos o perigo rondando novamente aí a situação sanitária do país. Portanto, é muito preocupante e a irresponsabilidade graça junto aos governos burgueses, aí, não só ao Bolsonaro, mas aos governos burgueses que estão instalados aí, direitistas, nos diversos estados. É preciso ter cuidado, porque o grau de infecção via variante Delta está tomando conta novamente da situação e comprometendo os leitos de UTI disponíveis nas unidades federadas. Volto com você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Antes de seguir na pauta, entrar na reta final do nosso programa, agradecer aqui a companheira Silvia Mio, que mandou aí a sua contribuição, uma figurinha simpática de um gato preto, né, que a gente espera que seja sorte para a gente e azar para a direita, né, que está impondo toda essa ditadura, todos esses ataques aí aos trabalhadores. E contribuindo com a gente daqui, também mandando o seu superchat, o companheiro Ernesto Abdala Filho, que mandou aí a sua contribuição e mandou aí sua declaração de saudade. A gente também estava sentindo a sua falta por aqui. Que bom que você está conosco, você e todos que nos acompanham aqui nessa transmissão, né? E mesmo tão distante, o companheiro que está lá além mar, lá do outro lado, lá na Espanha, contribuindo aqui com a gente, como fazem companheiros aí de diversas partes do mundo e diversas regiões brasileiras. Bom, vamos entrar na reta final aqui da nossa pauta. É um acontecimento de agora à tarde. O Bolsonaro, depois de fazer declarações no sentido de estabelecer um diálogo entre os poderes, formalizou um pedido no Senado de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ataque, a decisão do Bolsonaro, mais do que um ataque propriamente dito, é a tentativa de reagir, né, aos ataques que vem sofrendo aí de uma perseguição, uma clara, vamos deixar claro aqui, uma clara ação política da parte do Alexandre de Moraes, né, o ex-ministro do Temer, ex-secretário do governo do PSDB aqui em São Paulo, um político, né, como todos os ministros do STF, e que vem aí sendo aí a ponta de lança de uma campanha de arbitrariedades, de ações ilegais contra elementos da base bolsonarista, né, por cima da legislação, né, a gente já falou aqui no programa disso. Bom, e obviamente esse tema deve ocupar aí os debates no final de semana. Mal aconteceu isso, o STF já tirou uma nota política, né? O STF que atua como um verdadeiro partido político, repudiando o pedido de impeachment, né? O STF devia ficar caladinho, deixar que
a ação corresponde à decisão do STF, do Senado Federal, né? E os juízes eles deveriam se limitar a agir com base na lei, né? Decisões de cunho política como essa, se manifestar sobre a ação do presidente, não faz sentido, né? É bom lembrar, reforço mais uma vez, que a gente não viu, né, o STF tirar nenhuma nota, por exemplo, condenando a ingerência dos militares. E mesmo outras atitudes do Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro é o responsável por um genocídio que já levou à morte mais de 600 mil brasileiros. Tem alguma nota de repúdio do STF? Não, nada. Mas agora está mexendo. Não pode mexer nos deuses, os homens da capa preta, né? Os homens que se consideram acima de tudo. Atuam como um verdadeiro poder moderador no Brasil, né? E nem mesmo o presidente da República, né, está aí ileso de ser alvo aí de manifestações políticas, claramente políticas, do Supremo Tribunal Federal. Bom, o presidente do Senado, né, que é, para mim, presidente do Congresso, onde tem mais de 120 pedidos de impeachment do Bolsonaro, e ninguém fala nada. Mas, como se trata do STF, e o Pacheco está se mostrando claramente, em vários aspectos, comprometidos com toda essa armação, disse que não antevê fundamentos para o impeachment. Ele já fez um pré-julgamento, né? Poucos minutos depois que o Bolsonaro entregou o pedido, ele já foi lá e fez um pronunciamento público sob medida para os interesses da Rede Globo e de outros setores golpistas, né? Se pronunciando aí de maneira totalmente antidemocrática diante da situação. É um partido político, né? O STF é um partido que, inclusive, se dá o direito de perseguir outros partidos políticos que não concordem com os seus posicionamentos. Agradecer aqui a companheira Edna Castro, muito obrigado aí também pelo superchat, pela contribuição. Eu fiz a brincadeira aqui e nosso amigo tem como pseudônimo Lula Inocente, disse: gatos pretos não dá azar. Eu também não acredito em azar, né? Com certeza isso não tem nada a ver, foi só uma brincadeira, né? Bom, mas vamos em frente na pauta, que está chegando a reta final desse programa bastante agradável nessa sexta-feira, apesar das notícias não ruins, mas vou deixar uma boa notícia, ou pelo menos um posicionamento importante, que muita gente aqui tem simpatia nesse canal, como nós, né? A figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O único candidato capaz de unir a esquerda e uma ferramenta importante que precisa ser colocada a serviço da mobilização dos trabalhadores. Bom, e o Lula está em viagem ao Nordeste. Essa semana nós destacamos aqui várias etapas da viagem dele. Bom, quem vai falar um pouco das notícias aí da viagem, o que disse o Lula no dia de hoje, vai ser o companheiro Spê. Vai lá. Então, o ex-presidente Lula já se encontra no Nordeste, né? Isso uma espécie aí de city tour, né? Isso, mas não é turismo de brincadeira, não é turismo de divertimento. É um périplo, digamos assim, político, né, isso, onde ele está visitando a região aí onde ele tem a maior popularidade, não é? E ele tem visitado aí várias capitais, várias cidades, no contato direto com a população, como ele sempre fez, né, isso, essa proximidade com o povo, essa proximidade aí com o eleitorado aí muito fiel a ele, né, isso, no Nordeste. Ele está se fazendo acompanhar aí de dirigentes do Partido dos Trabalhadores, o partido dele, né, o PT, está se fazendo acompanhar aí em todas essas jornadas aí por onde ele está passando com a presidente Gleisi Hoffmann, e ele vem fazendo declarações que a imprensa repercute, né, noticia, e ele vem fazendo ataques aí, críticas duras aí ao governo Bolsonaro, não é isso? Lula chama o Bolsonaro de genocida, o genocida que não tem respeito nem por 600 mil pessoas que morreram no país, né? E ele vem mostrando que essa situação, né, como essa de ameaça de volta a uma ditadura, não é normal. Ele vem se mostrando aí uma espécie de indignação
e revolta também com essa situação, né? Uma declaração importante dele foi que ele disse que não acredita no processo de impeachment, assim como nós do PSOL também não acreditamos que esse Congresso aí, que muitas vezes brada contra o Bolsonaro, mas é um Congresso bolsonarista e não tenho nenhum interesse em levar adiante. Tanto é que o presidente da Câmara, né, mesmo pressionado de todos os lados, aí, está sentado em mais de 120 pedidos de impeachment, ou seja, ele vem dando continuidade àquilo que foi iniciado pelo agora assessor do senhor João Dória, que é o deputado Rodrigo Maia, que simplesmente desconheceu, ou seja, não tomou conhecimento dos mais de 80 pedidos que, quando ele deixou a presidência da Câmara, já tinham mais de 80 pedidos. A esses foram acrescentados mais aí uns 40, já sob a gestão do Arthur Lira, aliado de Bolsonaro do Centrão, do PP de Alagoas, não é isso? E ele disse o seguinte, está aqui a declaração textual que eu peço licença para ler. O ex-presidente afirmou que tem dúvidas se a Câmara dos Deputados votará o impeachment de Bolsonaro e disse: vocês vão ter que tirar o Bolsonaro do poder. Ou seja, vocês somos nós, os trabalhadores, as massas populares, os estudantes, os trabalhadores rurais, os operários, ou seja, a luta social de massa, as ruas é que vão ter que tirar, e nós estamos de pleno acordo nesse sentido com o presidente, com o ex-presidente Lula. Ele, na sua experiência e na sua sabedoria política, ele já percebeu que esse Congresso aí não vai levar adiante nenhuma medida que sequer ameace o Bolsonaro de impeachment. Se quisermos ver Bolsonaro não chegar até as eleições de 2022, são as ruas que irão fazer com que isso seja uma realidade. Portanto, estamos aqui de pleno acordo com o ex-presidente Lula e com o futuro presidente do país para o seu terceiro mandato. Bolsonaro não sairá por obra e graça do Congresso Nacional, mas sim como resultado da pressão popular de rua. Por isso, toda a força aos próximos movimentos e à luta social de massas para expulsar Bolsonaro antes de 2022, antes que chegue as eleições e a burguesia manipule as eleições como ela sempre fez, ou dá um segundo mandato para o Bolsonaro, ou viabilize uma alternativa que não seja nem Bolsonaro nem Lula, mas que ela tem muito clara que Lula não. Pode ser até um segundo mandato para o Bolsonaro, mas Lula de jeito nenhum. É esse o cenário que está colocado para 2022. Portanto, parabéns ao ex-presidente Lula, que nessa caminhada está em contato, ombro a ombro com a população, para explicar os problemas e para fazer a sua campanha política informal, já que a legislação proíbe a campanha política antecipada. Mas o que ele está fazendo lá é o contato com a população, e isso é muito importante. Volto aí, companheiro Antônio Carlos. Bom, entrando na reta final do nosso programa, agora nós vamos para as rapidinhas, tem que ser papum, né? Eu e o Expedito vamos anunciar aqui só, e chamando a atenção, já anunciando para vocês, que esse tema que nós vamos falar agora muito rapidamente vai ser tratado amanhã com muita profundidade, com certeza, na análise política da semana, com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, que é o tema da situação internacional, com destaque para a questão do Talibã. Análise política que acontece amanhã, aqui na Causa Operária TV, a partir das 12 horas de Brasília. Bom, o meu destaque é o seguinte, o Talibã foi anunciado aí que muita gente procura apresentar toda a situação de 20 anos de ocupação do Talibã simplesmente como um problema se os Estados Unidos estivesse lá preocupado em levar a democracia. Né? Veja-se o tamanho da farsa. Né? E que o povo afegão e os talibãs seriam resistentes à democracia, essa coisa linda da democracia norte-americana que mata, bombardeia, explode centenas de milhares de pessoas, né? Invade o país alheio. Bom, mas estudos apontaram, aí foram divulgados aí pela CNN, por outros canais, que o Talibã está assentado sobre
pelo menos 5,4 trilhões em reservas minerais, né? São minérios como ferro, cobre e ouro que estão espalhados aí pelas províncias do Afeganistão. Obviamente, então, os interesses, né, além dos negócios em torno do ópio, né, que renderam aí bilhões para norte-americanos e consorciados aí do que a gente pode dizer de uma burguesia traficante de drogas do Afeganistão, né? O Afeganistão, que é uma das nações mais pobres do mundo, né? No entanto, tem essas reservas aí espetaculares, né? Em 2010, autoridades militares e geólogos dos Estados Unidos já revelaram que o país fica numa encruzilhada da Ásia Central e Sul da Ásia, tem depósitos minerais de quase 1 trilhão, né? O que poderia transformar drasticamente as perspectivas econômicas. 1 trilhão, 5,4 trilhões de reais, né? 1 trilhão de dólares. Né? Isso aí só em valores estimados. Bom, eu destaco também, né, o cinismo da imprensa capitalista. A Folha de São Paulo hoje estampou como manchete que o Talibã vai colocar um grupo terrorista para cuidar da segurança da capital. E por que esse grupo seria terrorista? Né? Segundo, mostrando aí o caráter paga-pau da Folha de São Paulo, porque o grupo escolhido pelo Talibã foi um dos grupos responsáveis pelos atentados contra os invasores norte-americanos. Eles não eram terroristas, eles eram gente que lutavam para expulsar os invasores, os canalhas norte-americanos que invadiram o país. E como é que o pessoal ia lutar contra os norte-americanos? Ia lutar de igual para igual? Né? Tinha recursos, tinha armas? Não, obviamente tinham também que lançar mão, como lançaram mão, né, de ações terroristas, e aí a Folha paga a pau do imperialismo norte-americano, né, vende aí a ideia de que quem lutou contra a invasão norte-americana era terrorista. E os Estados Unidos estavam lá no Afeganistão para fazer o bem, espalhar a bondade, né, e defender os interesses da democracia e da humanidade. Para acreditar nisso, tem que ser muito, muito, muito trouxa. Bom, para o Expedito dar uma rapidinha dele falando aí sobre a evacuação. Não é qualquer evacuação. É que o Biden está falando aí sobre a evacuação dos americanos. O que ele diz aí, Expedito? Rapidamente aqui, seguindo aí a orientação, na medida que esse tema vai ser explorado amanhã aí pelo companheiro Rui, no programa Análise Política, né? Nós vimos imagens angustiantes de pessoas em pânico agindo por puro desespero. Você sabe, é completamente compreensível. Eles estão com medo, eles estão tristes, sem saber o que vai acontecer a seguir. Lamentou aí o presidente Biden. Numa outra colocação, ele fala: aos afegãos que serviram conosco, que foram a combate conosco, como intérpretes e tradutores, peço que aguardem. Vocês têm o comprometimento dos Estados Unidos. Garantiu ele e tal. Bom, quem é a palavra do Biden aí, se prepare, tá certo? Porque isso aí não tem nenhuma... A credibilidade do presidente norte-americano tá parecendo a do Pantaleão, naquele programa lá do Chico Anísio. É mentira, Terta, lembrem? Pois é. Então, o seguinte, o presidente americano também contou que os Estados Unidos forneceram apoio militar, aliás, em jornalistas que ainda estão em Cabul. Deixe-me ser claro, qualquer americano que queira voltar para casa, nós o levaremos para casa. Prometeu. Prometeu, mas será que cumpre? Nada. O país está sob controle do Talibã. O país está sob o controle da milícia popular, apoiada pela maioria do povo que expulsou os norte-americanos. E todas essas declarações, toda essa chuva retórica aqui do presidente norte-americano, nada mais é do que isso. É uma tentativa de, depois da pressão que está sendo feita sobre ele, de tentar amenizar a situação. A derrota dos Estados Unidos é irreversível. E isso todos os democratas, todos aqueles que são amantes da liberdade e que apoiam a luta dos povos oprimidos devem não só exaltar, mas devem ver como um estímulo isso aqui, a luta de todos os povos oprimidos. Esse tema vai ser detalhadamente mais explorado amanhã no melhor programa de análise política da semana, feita pelo presidente nacional do PCO, companheiro Rui Costa Pimenta. Devolvo para você, companheiro Antônio Carlos.
Ok, para encerrar o nosso programa, eu só levanto um tema que a gente promete trazê-lo à baila no programa Resumo da Semana, no domingo, às 20h30, aqui no nosso canal. A ex-presidente da Bolívia, a Jeanine Áñez, foi acusada pela Procuradoria-Geral da Bolívia de crimes, genocídio e outros crimes, devido à morte de 20 manifestantes, né, que foram fuzilados aí pelas forças de repressão do governo nas manifestações contra o golpe realizadas na Bolívia. É uma medida bastante positiva, né, e é preciso, né, para derrotar aí o golpe e impedir novas investidas golpistas, agir na Bolívia e em todo o continente latino-americano contra a direita golpista, paga-pau do imperialismo. A gente fica por aqui, agradecendo muito aí a participação de todos vocês, convidando a todos para estarem conosco amanhã na análise política da semana, a partir das 12 horas, e domingo a gente volta com o resumo da semana. Um forte abraço, obrigado, Expedito, obrigado aí à produção sob o comando do companheiro Gabriel, e bom final de semana de luta para todos. Um abraço a todos, boa noite, tudo de bom. Obrigado pela audiência.